Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paleoblog, o seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E o vídeo de hoje vai ser um pouco mais simples. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os meus livros sobre paleontologia e meus livros de ficção sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. Logo após a vinheta. Então, gente, o vídeo de hoje eu vou atender alguns pedidos, né, que vocês fizeram nos comentários do meu vídeo sobre os crocodilianos gigantes da Amazônia. Então, alguns de vocês pediram para eu falar aí sobre os meus livros, né, sobre paleontologia, não só sobre paleontologia, mas alguns livros que eu tenho sobre ficção, envolvendo aí paleontologia e o mundo pré-histórico. Então hoje vai ser um vídeo mais simples e vai ter menos pesquisa, não vai ter um roteiro, né? Eu só vou falar um pouquinho sobre a minha singela biblioteca ali. E eu vou dividir o vídeo em duas partes. Então a primeira parte vai ser sobre os livros de ciência mesmo, né? Sobre paleontologia, então vai ser os livros científicos sobre o assunto. E na segunda parte eu vou falar sobre as obras de ficção temáticas que eu já li sobre essa questão. Beleza? Começando aqui pelo maiorzão de todos, o que já chama mais atenção ali é o livro Museus e Fósseis da Região Sul do Brasil. É um livro bem grande, né? Giga enorme, que foi escrito por Paulo César Manzig e Luiz Carlos Weinschutz, né, dois pesquisadores aí da área. O Paulo Manzig, eu conheci ele, ele é geólogo, trabalhou aí com algumas pesquisas, né, de paleontológicas também. Eu conheci o Manzig lá em Cruzeiro do Oeste, na época que eles estavam inaugurando o Museu de Paleontologia do Cruzeiro do Oeste. Inclusive, essa cópia foi ele que me deu, né? É um livro difícil de se achar assim hoje em dia. E como o nome sugere, né, os Museus e Fósseis da região sul do Brasil, eles falam sobre a paleontologia na região sul aqui do Brasil, que é a região que eu moro, né? Se nenhum de vocês sabem ainda, eu sou do Paraná, né? Então, esse livro aqui ele fala muito bem aí sobre tanto os museus que abrigam fósseis aqui na região sul, como a pesquisa paleontológica aqui no sul do Brasil. E ele tem um subtítulo chamado Uma Experiência Visual com a Paleontologia. Por quê? Ele tem um óculos 3D também, como vocês podem ver. Existem algumas páginas, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, tem essas páginas especiais no livro que são em 3D, aquele 3D clássico, né, de você usar o óculosinho que tem um lado azul e um lado vermelho, né? Tem algumas páginas aqui no livro que tem essa característica, né? Então você pode usar o óculosinho para ler. É bom aí para quem, né, quer ter uma imersão melhor na parada. Talvez a criançada goste, né? E é um livro ricamente ilustrado, né? Tem diversas fotografias aqui. Daí o livro ele se divide da seguinte forma: a introdução, onde eles falam sobre paleontologia, sobre museus, né, como funciona a paleontologia, como funciona a geologia, o tempo geológico, né, a introdução. Depois ele se divide dos tipos de fósseis que podem ser encontrados aqui na região sul, certo? Então ele divide em fósseis de plantas, fósseis invertebrados, fósseis de vertebrados e termina ali com icnofósseis. E a última parte do livro ali tem as imagens 3D e fala ali lista quais museus de paleontologia que estão presentes na região sul aqui do Brasil. O livro, obviamente, ele já está desatualizado. O livro ele é de 2012, se eu não me engano. 2012. Então ele está um pouco desatualizado, obviamente. Por exemplo, aqui não vai ter o Museu de Paleontologia de Cruzeiro do Oeste, porque ele abriu em 2019. Então, por exemplo, esse museu já não vai estar presente aqui. Mas ele tem uma lista muito completa de museus com fósseis aqui da região sul. E uma coisa interessante é que existe uma parte aqui do livro, que no capítulo 12, que fala que se chama Pterossauro na Gaveta. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Capítulo Um Pterossauro na Gaveta,
E esse capítulo, ele conta a história da redescoberta do Kaiowajara. Então, para quem conhece paleontologia brasileira aí, deve conhecer o Kaiowajara. Ele foi um pterossauro pequenininho, um tapejarídeo, que foi descoberto aqui no Paraná, ali na região de Cruzeiro do Oeste. Os fósseis de Kaiowajara, eles foram encontrados em 1975, né, por alguns moradores ali da região de Cruzeiro do Oeste, quando eles estavam trabalhando numa estrada. E eles encontraram o bloco que contém os fósseis de Kaiowajara. Então, esse bloco ele contém diversos espécimes, né? Vários animais adultos, filhotes, então diversas idades, o que pode indicar que aquele lugar fosse um lugar de reprodução, talvez, né? Um ninhal para esses animais, é uma possibilidade. Ó, tem até uma reconstrução aqui, ó, do Kaiowajara, né? E esse livro, então, ele fala sobre esse capítulo específico, ele fala sobre a descoberta do Kaiowajara. Como eu falei, os fósseis eles foram encontrados em 1975 pela primeira vez, mas eles foram mandados para uma universidade e ficaram mantidos na coleção dessa universidade aí por muitos e muitos anos. E eles só foram redescobertos quando os pesquisadores que escreveram esse livro encontraram eles de novo nessa coleção. Então, os pesquisadores estavam fazendo pesquisas em coleções paleontológicas, né, para ver o que tem de fósseis aqui na região sul, justamente para escrever esse livro, e eles acabaram redescobrindo esses fósseis guardados aí na coleção dessa universidade. E nesse capítulo, então, eles falam sobre isso, falam sobre esses fósseis, falam aí sobre a história, né, da descoberta desse material, né? E, inclusive, esse livro é de antes do Kaiowajara ser descrito. Esse livro ele é de 2012, o Kaiowajara só foi descrito em 2014, né? Então, aqui no livro eles só chamam de tapejara, né? De tapejarídeo. Então, olha só, é um negócio histórico. É um livro que está um pouquinho desatualizado, mas se você é da região sul e gosta muito de paleontologia, quer saber mais sobre a história da paleontologia e da sua região, recomendo demais Museus e Fósseis da Região Sul do Brasil, uma experiência visual com a paleontologia, certo? É um livro muito legal, bem completinho, apesar de um pouquinho desatualizado, né? Mas tem bastante conteúdo que fala aí desde o que é paleontologia, com o que ela trabalha, o que são eras geológicas, falando aí dos fósseis que a gente tem na região, os museus que abrigam fósseis aqui da região. Então vale a pena demais, até para você que não é também aqui da região sul, né, mas quer saber mais sobre paleontologia, também recomendo demais esse livro do Paulo Manzig e do Luiz Carlos Wenschutz, né? Fica aí a minha recomendação. E se vocês quiserem saber mais sobre a história da pesquisa paleontológica em Cruzeiro do Oeste e sobre o Kaiowajara, eu tenho um texto que eu escrevi para o Paleoblog na época que eles inauguraram o Museu de Paleontologia lá em Cruzeiro do Oeste, que eu fui lá na inauguração, e eu escrevi um texto que fala aí sobre a história de pesquisa paleontológica lá, como que era a região, quais animais viviam lá, falei um pouco sobre a abertura do museu. É um texto muito legal, vou deixar o link, se não na descrição, no comentário fixado aí do vídeo, beleza? Então aqui é a primeira recomendação, primeiro dos livros, muito bom. Tirei a blusa porque está muito quente. E passando de um livrão, nós vamos falar de um livrinho. Isso aqui, ó, A Saga de um Paleontólogo. Como se estudam os fósseis, certo? É um livrinho mesmo, olha o tamanho dele. É bem fininho também, bem curtinho, dá para ler numa sentada só. A Saga de um Paleontólogo, então, ela é um livro que possui capítulos escritos por vários pesquisadores. Então, cada capítulo aí ele é escrito por pesquisadores diferentes, né? Inclusive o nosso querido João, do Coelho Pré-Cambriano, ajudou a escrever um capítulo aqui para esse livro, né? Abraço aí, João. E esse livro ele faz parte da coleção O que é Ser um Cientista, da editora da Universidade Federal do ABC Paulista, então ali de São Paulo. E o mais legal desse livrinho aqui é que ele funciona praticamente como se fosse um guia do trabalho de um paleontólogo. Então ele mostra o passo a passo da vida de um paleontólogo, desde a coleta dos fósseis em campo até a preparação do fóssil, até a exibição no museu, né? Então passa aí etapa por etapa. O primeiro capítulo, então, no primeiro capítulo eles falam sobre o que é um pterossauro. Então eles falam sobre o que é um pterossauro, as relações evolutivas deles, etc. Por quê? Porque para todos os capítulos desse livro, eles utilizam
como exemplo a descoberta do Tropeognathus, que é um pterossauro brasileiro. Durante todo o livro, por exemplo, no capítulo em que eles falam sobre a coleta dos fósseis, eles falam da coleta do fóssil do Tropeognathus, né? Então, eles usam a descoberta do Tropeognathus como exemplo aí durante todo o livro. E como eu falei, é um livro que é basicamente um passo a passo, né? Desde a coleta do fóssil até a exibição do fóssil no museu. É uma leitura bem dinâmica, bem gostosinha, não é difícil de entender, mesmo você que não é da área. É bem legal, tem várias imagens também para auxiliar aí no entendimento da obra. Aí, ó, o paleontólogo cavocando o barranco. Então tem várias imagens. É um livro bem curtinho, de fácil entendimento. Se você quer saber mais aí como que é o dia a dia do paleontólogo, como que ele trabalha, sabe como que é a pesquisa dele, eu recomendo demais esse livrinho, vale muito a pena. Você não vai encontrar esse livrinho em lojas, em lojas online, tipo Amazon ou qualquer coisa assim. Você tem que comprar esse livro direto na editora da universidade, a editora da Universidade Federal do ABC Paulista. Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário também para vocês adquirirem esse livro, porque vocês têm que pedir direto lá. Como eu falei, o livro ele foi escrito por diversos autores, mas foi organizado aí pela Fabiana Rodrigues Costa Nunes, né, que deve ter encabeçado esse projeto. E como eu falei, esse livro ele é parte de uma coleção, o que é ser um cientista. Então tem vários outros livros nessa coleção, tem livros sobre química, sobre biologia, sobre física, sobre engenharia, todos explicando aí como funciona o trabalho nessas áreas da ciência, né? Aí fica a minha recomendação aí, a saga de um paleontólogo, como se estudam os fósseis. Beleza? O próximo livro também é um livro de brasileiros, né? Vamos terminar aí os livros de brasileiros que eu tenho aqui sobre paleontologia. Que é o livro Darwin Sem Frescura, do Pirula, né? E da Reinaldo José Lopes. Então, o Reinaldo José Lopes, ele é jornalista científico, e o Pirula, paleontólogo e divulgador científico. Vocês com certeza devem conhecer o canal do Pirula, aí, se você curte ciência e principalmente paleontologia, né? E eles escreveram esse livro Darwin Sem Frescura, que é como a ciência evolutiva ajuda a explicar algumas polêmicas da atualidade. Não é um livro exclusivamente de paleonto, é um livro que fala sobre evolução. Então, aqui eles respondem diversas dúvidas sobre as questões evolutivas. Então, no caso aqui, eles falam como funciona a evolução, né? Como funciona a evolução a nível genético, a nível de seleção natural, né? Eles discutem algumas coisas aí sobre, por exemplo, um capítulo muito bom é sobre se homossexualidade é natural, né? Eles discutem isso nesse capítulo. Então, eles falam muito sobre evolução. E a evolução ela está intrinsecamente ligada à paleontologia, né? Uma das grandes evidências da evolução é justamente a descoberta de fósseis, né? Então, a teoria evolutiva sem a paleontologia não seria nada, né? E eles usam aqui vários exemplos do registro fóssil para corroborar as questões evolutivas que são tratadas nesse livro. É um livro, então, que pode ser lido por todo mundo, você não precisa ser um especialista em biologia para ler. É um livro muito legal, relativamente curto até, e trabalha várias questões muito legais sobre evolução, né, paleontologia inclusa. Então vale muito a pena vocês darem uma lida nesse livro aqui. Darwin Sem Frescura, do Pirula e do Reinaldo José Lopes. Abraço para os dois. Tenho certeza que nenhum deles está assistindo esse vídeo, mas abraço aí para vocês de qualquer forma. Vale muito a pena. Livro da editora HarperCollins. Então dê uma olhada aí. Você que quer saber mais sobre evolução, você quer se introduzir aí nos estudos evolutivos, quer entender melhor a evolução, recomendo demais esse livro, Darwin Sem Frescura. Beleza? Bastante acessível. Recomendação. Vamos lá para então mais um livro, dessa vez especificamente sobre dinossauros. Ascensão e Queda dos Dinossauros, de Steve Brusatte. O livro, então, Ascensão e Queda dos Dinossauros, uma nova história de um mundo perdido. Esse livro,
ele é de paleontologia, mas como o nome sugere, ele fala especificamente dos dinossauros. Então, ele conta desde a origem dos dinossauros até a sua extinção, ou melhor, a extinção dos dinossauros não avianos, e fala um pouquinho das aves aqui também, porque, como a gente sabe, aves são dinossauros. Esse livro aqui, ele é muito legal de ler, tá cheio de fotos e imagens bem da horas aí, sobre as descobertas paleontológicas. E é um livro que ele é contado como se fosse quase são várias narrativas, né? Então não é algo simplesmente acadêmico de tipo, foi descoberto em tal lugar assim, assim, assado. Não. Cada capítulo é praticamente uma historinha que o autor vai trabalhando com ela e vai relacionando os pontos dessa narrativa, né, com as descobertas científicas, né? Então, ele vai contando uma história enquanto fala sobre a ciência aí da evolução dos dinossauros. Então, como eu falei, mostra desde da origem dos dinossauros. Então, ela fala um pouco da extinção do período Permiano, daí o período Triássico, a origem dos dinossauros, fala sobre a evolução dos dinossauros ao longo aí dos milhões de anos, né, durante o Triássico, Jurássico e Cretáceo, e conclui ali com a extinção do final do período Cretáceo, e fala um pouco sobre as aves também, né? E como a gente sabe aí da relação entre dinossauros e aves. O Steve Brusatte está de parabéns com esse livro. Eu recomendo demais, se você gosta de dinossauros, que você leia Ascensão e Queda dos Dinossauros. Mas eu vou fazer uma reclamação aqui, hein? A capa original é mais bonita. Tudo bem que essa capa é legal, ela remete ali àquela questão vintage, mas assim, para um livro científico sobre dinossauros, esses dinossauros aqui também é esquisito. Olha esse Deinônico sem penas, com essas mãos pronadas para frente, né? Tá muito esquisito. Eu acho que a capa original dá de 10-0 aí, né? Nessa versão aqui. Certo? Mas, tirando a capa do caminho, o conteúdo é maravilhoso, vale a pena demais vocês lerem este livro, né? E eu estou ansioso pela, entre aspas, continuação dele, que é o livro The Rise and Reign of the Mammals, né? A ascensão e o reinado dos mamíferos. Então, que vai contar aí a história vamos dizer, da origem dos mamíferos e a sua evolução, né, durante a Era Cenozoica até de chegar a gente, de certo. O livro ainda não saiu no Brasil, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele não saiu no Brasil, mas deve sair, né? A capa pelo menos está linda, vou ler com certeza quando sair aqui no Brasil. Eu só espero que acertem na capa dessa vez, hein? Pelo menos. Mas enfim, Ascensão e Queda dos Dinossauros, leitura obrigatória para todo mundo que quer saber mais sobre dinossauros, ok? Agora indo para a segunda parte do vídeo, onde eu falo sobre as obras de ficção e não sobre os livros de paleontologia mesmo. Eu queria começar com uma menção honrosa, que eu não tenho físico aqui, infelizmente, eu só tenho o livro digital, que é o Realidade Oculta, do Tito Aureliano. O Realidade Oculta, então, ele é o livro que começa o universo chamado de Dino Hazard, que é um universo de ficção científica que trabalha aí viagem no tempo, criado aí pelo paleontólogo e divulgador científico Tito Aureliano, que vocês devem conhecer do Colecionadores de Ossos. Então ele escreveu esse livro que fala aí sobre um grupo de cientistas que acaba viajando no tempo e fica preso no Brasil do período Cretáceo, né? Então eles voltam no tempo e ficam presos aí no Brasil do período Cretáceo e tem que, né, tentar sobreviver aí e achar uma forma de voltar para o presente, né, no caso. É um livro muito legal, é uma ficção científica muito da hora, escrita por um brasileiro. Gosto bastante do Realidade Oculta e gosto ainda mais por ser o trabalho de um brasileiro que tenta apresentar dinossauros cientificamente corretos, pelo menos para a ciência da época, né? E que é algo que se desdobrou num universo muito maior. Então, além do livro, o Dino Hazard também está ganhando aí, além dos livros, né, que teoricamente vão sair novos livros, o Dino Hazard também tem vários itens de merchandising, tem jogo na Steam, né, tem quadrinhos agora, né, tá saindo a versão em quadrinhos também, que tem digital e físico. Eu tenho só a versão digital, também não tenho a versão física dos quadrinhos, mas enfim, é um universo brasileiro de ficção científica com dinossauros que tem prosperado aí, e fica a recomendação, né? Um abraço pro Tito aí também. Mas enfim, vamos começar então com as ficções científicas, né? O famoso de todos,
Jurassic Park, de Michael Crichton. A história de Jurassic Park todo mundo conhece, é uma ficção científica onde eles são capazes onde cientistas foram capazes de obter o DNA de dinossauros de mosquitos preservados em âmbar e clonar dinossauros para um parque temático. Né? Todo mundo conhece a história de Jurassic Park, né? Mas o livro, cara, o livro é simplesmente fantástico. E tem uma pegada bem diferente do primeiro filme do Jurassic Park. Porque o primeiro filme do Jurassic Park, apesar de ter algumas cenas bastante violentas e bastante assustadoras, ele ainda é um filme de aventura que, teoricamente, toda a família poderia ver, mais ou menos assim. Pelo menos ali os adolescentes, né? A partir da adolescência já conseguiam ver. O Jurassic Park, o livro, é uma obra muito mais terrorífica, né? É uma obra mais voltada aí pro terror. Tem umas cenas bastante sinistras aqui em Jurassic Park. E eu me lembro que eu li esse livro algumas vezes já, mas a última vez que eu li faz alguns anos já, então eu talvez não lembre tão bem das coisas. Mas tem algumas cenas excelentes que eu fico triste por não terem entrado no filme, mas eu entendo porque foram retiradas. E vale demais a leitura. Se você gosta de Jurassic Park, de Jurassic World mesmo, vale demais a pena ler esse livro, eu recomendo demais. É o meu livro favorito. Eu já li ele muitas vezes, é o livro que eu mais gosto assim, na minha vida, Jurassic Park. Inclusive eu vou reler ele em breve, de novo. Eu sei que tem problemas com Michael Crichton, eu sei que o Michael Crichton assim, ele tinha algumas opiniões, principalmente sobre ciência, que são bastante questionáveis, mas ainda assim eu acho que o livro vale a pena ler. É um livro que tem uma crítica contra a exploração do homem sobre a natureza muito boa. E como eu falei, tem umas cenas bem mais sinistras, tem muito mais espécies de dinossauros aqui, inclusive. Vale muito a pena. Leiam Jurassic Park. Pelo amor de Deus, leiam. É bom demais. Certo? Seguindo aí no universo de Jurassic Park, nós temos O Mundo Perdido, de Michael Crichton. O Mundo Perdido, Jurassic Park. Tanto essa versão aqui quanto essa aqui são da editora Aleph, e eu acho as capas mais bonitas que tem. Eu sei que saiu uma nova versão que tem umas capas meio esquisitas, mas essas aqui pra mim são as capas mais bonitas que tem. Poxa, adoro. Mas enfim, O Mundo Perdido, então ele é a continuação do Jurassic Park. Se você assistiu O Mundo Perdido Jurassic Park, que é o Jurassic Park 2, lá de 1997, é basicamente a mesma história. Basicamente a história, né, era o Ian Malcolm e uma equipe de cientistas que vão para o sítio B, né? O Jurassic Park ele se passa na Isla Nublar e esse aqui se passa na Isla Sorna, né? Que era a segunda ilha onde eles criavam dinossauros, né? A InGen. É a mesma história, só que o final é diferente. Eu não vou dar spoiler, mas basicamente o filme do Spielberg ele adiciona um final. Será que eu dou spoiler? Eu tô pensando nisso. Aqui, ó, vou pôr um aviso de spoiler. Enquanto tiver esse aviso aqui na tela, quer dizer que eu tô falando sobre a história do livro. Mas basicamente, esse livro aqui, ele termina com a galera voltando para casa, né? No final eles escapam da ilha no final e voltam para casa, igual o final do primeiro livro, basicamente, né? No filme do Spielberg, ele adicionou todo aquele trecho que o tiranossauro é levado para a cidade, né? Todo aquele trecho do tiranossauro sendo capturado e levado para a cidade não tem no livro, né? Foi uma invenção do filme e eu achei que foi uma grande adição, para falar bem a verdade. Acaba aqui os spoilers. E para falar bem a verdade, eu só li uma vez esse livro do Mundo Perdido. Eu me lembro de não ter gostado tanto quanto eu gostei do primeiro livro. Eu achei esse aqui um pouquinho inferior. Talvez eu tenha que reler para ver se isso se mantém. Mas eu me lembro de ter gostado muito mais do filme. Eu gosto muito mais do segundo filme do Jurassic Park do que eu gosto do segundo livro. Eu acho que o Spielberg fez um trabalho mais legal. Mas enfim, talvez eu tenha que reler para tirar isso aí da minha cabeça. Mas ainda assim é uma leitura que vale a pena para você que gosta aí do universo de Jurassic Park. Eu sei que uma curiosidade, o Michael Crichton ele não queria escrever esse segundo livro. Eu posso estar falando merda, mas eu acho que eu não tô. Que o Michael Crichton ele só escreveu esse segundo livro porque os editores pediram, porque ele tinha escrito o Jurassic Park virou filme, fez muito sucesso, queriam fazer uma continuação, mas queriam que o Michael Crichton escrevesse a continuação. Então ele lançou esse segundo livro meio que obrigado, digamos assim,
Então eu acho que por isso que eu não curti tanto, porque eu acho que dá meio para perceber que ele fez meio porque tinha que fazer, sabe? A editora mandou. Mas ainda assim é uma leitura bem legal, vale a pena. Dei uma olhada em toda a franquia Jurassic Park, né? É só esses dois livros, né? Do Michael Crichton. Vale a pena dar uma lida. Ainda falando de Michael Crichton, ele escreveu um outro livro envolvendo temática de paleontologia, chamado Dentes de Dragão. Esse livro aqui, ele é uma ficção histórica, eu acho que podemos chamar assim. Esse livro, então, ele acompanha um jovem estudante universitário aí chamado William Johnson, que acaba se envolvendo durante a Guerra dos Ossos. A Guerra dos Ossos, para quem não sabe, foi um conflito ali nos anos de 1800. Na verdade, não foi um conflito, mas tipo, tinha dois paleontólogos famosos, que era o Othniel Marsh e o Edward Cope, que são dois paleontólogos famosíssimos lá dos Estados Unidos. E eles tinham uma rixa científica absurda que para ver quem que descrevia a maior quantidade de dinossauros da paleontologia. Então, os caras saíam por todos os Estados Unidos aí cavocando e atrás de fósseis e se odiando e se criticando. E só faltava os dois se matarem, né? Os caras se odiavam, tinha uma rixa sinistra. Eu vou fazer um vídeo só sobre a Guerra dos Ossos, mas então tinha esses dois pesquisadores americanos que fizeram um escarcéu na época. Descobriram um monte de espécies novas de dinossauros? Descobriram, mas a que custo, né? Os caras causaram caos aí porque tinha essa rixa simplesmente infantil, né, entre os dois. Enfim, e o Michael Crichton, ele retrata mais ou menos esse período, só que uma ficção histórica. Então, o personagem principal, ele é ficção. Ele nunca existiu, mas ele coloca esse personagem para andar entre as equipes do Marsh e do Cope, né? Então mostrando um pouco como que era esse negócio da Guerra dos Ossos. E é um livro também meio western, né? Meio de uma aventura no Velho Oeste, né? Porque era onde eles faziam muitas das suas descobertas. Então é um livro que tem essa pegada aí meio de Velho Oeste e tal. É uma leitura bem gostosinha. Eu vou confessar que eu não lembro muito sobre o desenrolar do livro e tal, porque eu li há muitos anos atrás, nunca reli ele, mas eu me lembro na época de ter gostado, eu achei bem legal, bem dinâmico, uma aventura bem da hora, mostra um momento histórico ali da paleontologia americana, só que assim, não é para ser levado como um documento histórico, tem várias liberdades criativas aqui, né? Tem vários eventos que não ocorreram daquela forma como ocorreram, que às vezes é alguma coisa que sei lá, o Cope fez, mas o Michael Crichton coloca como se o Marsh tivesse feito, ou vice-versa. Então, é legal para você ver um pouco de como era a época, como sabe, se introduzir nas temáticas da Guerra dos Ossos, mas não é um documento histórico, muito longe disso, tá? É uma ficção histórica baseada nesse período, mas ainda assim é uma leitura que vale a pena. Dentes de Dragão, dê uma olhada ali. Mais uma vez o Michael Crichton lidando com dinossauros, só que dessa vez fósseis. Falando em ficções científicas, nós temos que ir de mundos perdidos, nós temos que falar sobre o livro que meio que começa esse tipo de questão, que é esse livro aqui, ó, O Mundo Perdido de Sir Arthur Conan Doyle. E se você achar que você já ouviu esse nome antes, é porque você já ouviu. O Doyle, ele é o autor do Sherlock Holmes, né? Ele é o criador do Sherlock Holmes, que escreveu as histórias do cara e tal. E ele também escreveu O Mundo Perdido. E esse Mundo Perdido, ele é inspiração total para livros aí. Michael Crichton se inspirou nele para escrever Jurassic Park, e inclusive para escrever O Mundo Perdido Jurassic Park, né? Leva até o mesmo nome. O Tito se inspirou nisso para escrever o Realidade Oculta, sabe? Então é uma história que inspirou diversas outras histórias aí sobre a descoberta de mundos perdidos onde dinossauros estão vivos. Esse livro, se eu não me engano, ele foi escrito no início dos anos 1900, acho que é 1912, vale a pena dar uma olhada depois, mas eu acho que é 1912. E esse livro, ele conta a história de 4 exploradores britânicos que vão para o meio da Amazônia e eles encontram um platô, né, no meio da Amazônia, que é um platô intocado pelo tempo. Então, o platô ele ficou isolado, né, do resto do mundo, e lá existem dinossauros e outras criaturas pré-históricas que vivem ali naquele mundo perdido no meio da Amazônia.
Inclusive existem algumas populações humanas lá também. Assim, é um livro muito legal, é um livro histórico, inspirou diversas outras obras posteriores. É um livro bem interessante para você ver como que os dinossauros eram retratados no início do século XX, né? Então, os dinossauros aqui eles são muito bizarros justamente porque era a visão da ciência na época, né? Mas assim, é um livro que também a gente tem que ler com algumas ressalvas, né? O Conan Doyle, ele tinha alguns problemas aí com, principalmente na representação de personagens não brancos, né? Então os personagens indígenas dele, ele meio que trata assim como se fossem selvagens, sabe? É um negócio bem escroto assim. O que é estranho porque no livro, o livro tem uma forte carga anti-escravagista. Um dos personagens principais, ele lutou muito contra a escravidão, né? Então é muito esquisito aí a forma, né? Tem esse personagem, mas mesmo assim ele trata os personagens não brancos de uma forma muito caricatural, né? A única personagem feminina que tem aqui, obviamente, é só um prêmio pro protagonista, então, tipo, também então tem esses problemas, né? Problemas que a gente acaba também vendo em outras obras do Conan Doyle, como Sherlock Holmes, mas ainda assim, né, lendo de forma crítica, eu ainda acho que vale muito a pena a leitura, né, do Mundo Perdido. É uma obra muito legal e inspirou diversos autores posteriores, né? Michael Crichton, Tito, né? E inclusive eu, caso você não saiba, eu também sou escritor, né? Eu sou escritor de ficção científica e de fantasia. Eu tenho um conto de fantasia publicado chamado O Tesouro da Serpente, né? E agora eu estou trabalhando num novo livro, e esse novo livro ele tem muitas inspirações aqui em O Mundo Perdido também. E sim, vai ter dinossauros nesse livro. Então, quando eu tiver mais desse livro, talvez eu conte mais um pouquinho aqui para vocês sobre. Mas enfim, me inspirou bastante, inspirou outros autores, mas leia com a cabeça aberta, leia de forma crítica, né? Sobre ler esse livro aqui, beleza? Eu acho essa edição ela tem umas artes muito legais, né? Esses fósseis aqui na frente, olha só que maneiro. Eu realmente acho bem bonita. Eu sei que tem versões muito mais escrotas do Mundo Perdido. Inclusive, se eu não me engano, isso aqui tá em domínio público, hein? Porque já faz mais de 70 anos da morte do autor. E então o Mundo Perdido acho que tá em domínio público. Acho que qualquer um pode escrever história sobre isso aqui, hein? Quem sabe, né? E teve 400 mil adaptações aí do Mundo Perdido. Teve filme, teve série, deve ter tido jogo, sabe? Então, podia ter uma nova adaptação, inclusive, né? Um novo filme do Mundo Perdido, só que atualizado para os dias de hoje e tal. Seria legal, né? Os serviços de streaming ou estúdios, vocês estão perdendo a oportunidade aí. E para concluir as obras de ficção com dinossauros ou paleontologia, agora a gente sai da ficção científica e vai para a fantasia com Os Senhores dos Dinossauros. Na verdade, assim, é uma trilogia. O primeiro livro é Os Senhores dos Dinossauros e o segundo livro, Os Cavaleiros dos Dinossauros. Tem um terceiro livro chamado A Princesa dos Dinossauros, que eu acho que não saiu no Brasil ainda, está há anos aí para vir pela editora Darkside e não vem. Inclusive a Darkside foi que fez essas edições que são lindíssimas, eu tenho que falar isso. Esses livros são bonitos. Capa dura, tem umas artes muito legais aqui dentro também. Evral, ó, que bonito. Tem umas coisas assim, acho muito da hora. Tem dinossauros emplumados, o que já é uma vitória, mas enfim. Falando desses dois livros, então, como eu falei, são uma história de fantasia, onde cavaleiros medievais montam dinossauros. Basicamente essa é a premissa. E tem toda uma trama política ali, meio Game of Thrones, né? Com o trono de um império que estão tentando tomar ele, sabe? Umas intrigas políticas assim. Então ele acompanha ali uma família imperial, né, que utiliza tiranossauros, eu acho isso bem legal. Mas assim, sendo bem sincero, eu acho o livro bonito, eu acho o conceito muito legal, né, desse negócio de cavaleiros ou guerreiros antigos montando dinossauros e outras criaturas pré-históricas, mas eu pessoalmente não curti muito esse livro aqui. O George R. R. Martin, que é o escritor das Crônicas de Gelo e Fogo, ele falou que é a união entre Jurassic Park e Game of Thrones. Assim, é uma união bem podre, vou falar a verdade, assim. Eu gosto muito do trabalho do George R. R. Martin, mas esse livro aqui do Victor Milan, eu confesso que eu não curti tanto, sabe? Eu não gostei muito da história, não
não me entreti muito com os personagens, sabe? Eu acho que foi uma premissa meio desperdiçada. Eu, pessoalmente, não gostei tanto. Eu sei que tem gente que odeia esses livros, né? Mas, enfim, se você achar que é legal para, sei lá, para vocês, vale a pena dar uma lida. Como eu falei, eu gosto muito da premissa de cavaleiros e outros guerreiros antigos vivendo com dinossauros e outras criaturas pré-históricas. Sou muito fã de Paraworld por causa disso. Acho Dinotopia muito legal porque me lembra um pouco disso também. Também me inspirou. Eu tenho uma história de fantasia planejada que também tem essa premissa de guerreiros antigos convivendo aí com dinossauros e outras criaturas pré-históricas. Não deve sair tão cedo, mas enfim, também é um tema que eu gosto. Inclusive escrevi algumas... Agora já não existem mais no ar, mas eu escrevi umas fanfics aí que era essas premissas aqui de cavaleiro medieval com dinossauros também. Graças a Deus não tá mais no ar, né? Mas enfim. Se você acha que tanca, se você gosta de fantasia, acho que... Se você gosta de fantasia e dinossauros, acho que vale a pena você dar uma chance aí pros Senhores dos Dinossauros, pros Cavaleiros dos Dinossauros, né? Vai que você gosta mais do que eu gostei. Sempre tem alguém que gosta de alguma coisa, né? Tem gosto pra tudo nesse mundo, né? Então talvez você goste mais do que eu gostei desses livros. E espero que a Darkside lance o terceiro livro de uma vez, se ainda não lançou, pra, né, eu poder pelo menos completar essa história. Ah, e eu sei que também, uma coisa que eu esqueci de falar da história é que tem uns negócios lá de anjos, de coisa assim também, umas mistureba com fantasia, que eu também não curti muito, pra falar bem a verdade. Mas tem um personagem que eu gosto muito, que é um dos protagonistas, que ele é um bardo e ele monta um eniosauro. E ele é muito da hora. Esse é o meu personagem favorito desse livro aqui. Eu não me lembro o nome dele, infelizmente. Mas eu gostava muito dele quando eu tava lendo o livro. Era só isso também que eu curtia no livro, mas enfim. Então foi isso, galera. Esses eram os livros que estão ali na minha estante que eu queria mostrar para vocês. Esse foi um vídeo bem mais simples, não teve roteiro, não teve super pesquisas nem nada. Eu só queria mostrar aí realmente um pouco da minha singela biblioteca de livros de ficção e de paleontologia mesmo. Eu tenho outras obras de paleontologia, sobre paleontologia mesmo, a ciência, só que estão todas em formato digital ou são muito antigas, tipo revistas e coisa assim. Então eu resolvi nem mostrar porque já estão completamente desatualizadas, né? E tem vários livros, como eu falei, em forma digital, nem todos de forma oficial. Então eu não mostrei tudo, mas apenas essa biblioteca aqui do cenário eu mostrei para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem se vocês já leram alguns desses livros aqui que eu mostrei para vocês, o que vocês acharam deles, se vocês ficaram curiosos para adquirir algum desses livros, né? E se você gosta de fantasia, né, vou deixar aqui o meu auto jabá, né? Conheça o meu próprio conto de fantasia, O Tesouro da Serpente. Vou deixar o link no primeiro comentário aí também, se vocês quiserem dar uma lida, né? E também me ajudar, porque no fim das contas esse dinheiro acaba vindo para mim, né? E no futuro estarei lançando também livros com dinossauros também, quem sabe. Então, olha só o jabá que eu meti no meio da apresentação, mas é isso. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos. E também deixem aí recomendações de livros de paleontologia ou de ficção com dinossauros. Eu tenho vários na minha lista que eu ainda não comprei, ainda não li, né? Mas eu sei que tem vários aí livros com essas temáticas, né? E deixem recomendações aí para as outras pessoas que forem ler os comentários. Beleza? Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal se você não for inscrito. E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até um próximo vídeo. Tchau. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se gostou, peço que deixe seu gostei aí embaixo e que compartilhe com os amigos. E se sinta livre para deixar seu comentário, dúvida, sugestão ou correção aí na seção de comentários. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais e de acessar o nosso blog para ler mais matérias e notícias sobre a paleontologia. E se estiver gostando de nosso trabalho de divulgação científica, considere se tornar um apoiador. O Paleoblog se mantém graças ao apoio do público. Então, se quiser que continuemos com o nosso trabalho de divulgação científica, considere contribuir com qualquer valor através da chave Pix que está aparecendo aí na tela, paleoblogbr@gmail.com. Muito obrigado e até um próximo vídeo.